Um, dois, três, gravando. Então agora a gente pode começar de verdade. Eu tava começando aqui só dizendo para Mari que ela tem as perguntas dela para fazer e sempre as perguntas de vocês são o mais importante dos nossos encontros. Porém, hoje eu tenho sim um assunto em paralelo que eu quero trazer e que a gente vai falar sobre assim que tiver concluída essa etapa inicial, que é o que vocês precisam, tá? Então, a Mari tem aí umas dúvidas em relação à análise de cores que ela está aplicando. E a gente vai fazer juntas a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Tu tem daquela forma? Tu trouxe uma apresentação? Como é Tenho. que é? Eu trouxe certinho, até eu separei por o que é, quais são as flags que são quentes, as frias, para a gente poder ver bem o que a gente está analisando, sabe? Ah, então eu vou liberar para tu compartilhar. Tá. Ups, errado. Você me cancelou. Eu tinha tirado teu áudio, mas já arrumei. Tá ali. Ai, a Renata que tava de Galaxy ali. Depois eu tenho questions sobre aquele negócio de análise de proporção online. Tá. Vamos então por partes, como faria Jack. Posso? Não sei se eu posso. Te liberei, agora a princípio tu pode. Posso. Tá vendo? Ainda não. Tem que botar no compartilhar e clicar na tela. Ah, eu tenho que compartilhar disfarce, esqueci. Sim, se tu não compartilhar, a gente não enxerga. Aqui. Aí, pronto, agora sim. Uhum. Vou até aumentar, que acho que fica melhor para Com enxergar. certeza, bem melhor. Então, Tá, antes de começar, só queria falar um negócio. De imediato, eu tentei ver o que me chamava mais atenção. E, para ser sincera, eu não tive nenhuma característica, assim, que me chamou atenção. Então faz uma coisa, tu tens uma foto dela sem sem as cores? Tenho. Ela. Tenho sim. Dá até... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tu tá fazendo no Canva? Eu acho mais fácil do que no... Um dia eu vou ser gente grande saber usar o Canva assim. Eu não sei usar o PowerPoint. Deixa eu só pensar como que eu posso... Ah, já sei. Tá, mas é que essa foto aí, eu queria ela com tudo aparecendo, sabe? E maiorzinha. Tá. Só questionando. Primeiro, tu tinha opções de foto para usar com ela ou essa era a única? Não, tinha. Só que o que acontece? Na verdade, ela é uma amiga minha, tipo, há 15 anos. Eu conheço ela há muito tempo. E essa, pra mim, foi a melhor foto que eu peguei dela. Que é a foto que mais parece o real. Tá, então aquelas olheiras são naturais, são sempre ali. São naturais. Tanto que, quer ver, ó, uma outra foto que ela não... Tipo assim, tá vendo como é que tá bem mais sem olheira? Só que, na realidade, ela tem aquela olheira forte. Tá, então assim, a olheira é uma coisa que de verdade atrapalha, tá? E Mas... aí, não, Tá, desculpa. a gente vai fazer sem problemas, assim, ela dá um sombreado que tu não vai conseguir, pelo computador, ter um clareamento forte. Ah, tá. Pessoalmente, consegue ter uma visão melhor da melhora, perceber melhor a diminuição da olheira. Tem que escolher as palavras aqui. A diminuição da olheira em função da cor certa. Mas no online não tem essa percepção tão forte, tá? Então ela fica um pouquinho mais difícil. Tudo bem, porque até quando eu fui ver, uma das coisas foi eu tentei pegar uma foto que fosse mais próxima do real. Por isso até eu mantive que tinha a olheira mais profunda mesmo. Então esse é um ponto até para eu pensar para uma próxima vez. É que assim, a olheira, ela tem algumas particularidades assim, ó. Por mais que a pessoa tenha olheira naturalmente, existem horários e momentos e situações em que ela está diminuída em função, por exemplo, de um maior descanso ou de melhor luminosidade e etc. Tá? Então, tem possibilidades da olheira não estar tão forte. Isso é legal, porque eu sei exatamente que hora foi essa foto. Tá, bacana. E outra coisa assim, ó, ela tá aberta, ela tem a olheira para ela é um problema ou ela tipo não tá nem aí para ela? Ah, olha, desde que eu me conheço por gente, ela fala da olheira assim, tipo, é algo que ela questiona, que ela
que reclama, talvez. Porque ela tem como solucionar, né? Existem tratamentos estéticos que resolvem. Com de ácidos e coisas assim, né? Não é. O que eu sei é de carboxy e preenchimento. Tá. Ela pode fazer preenchimento aqui, porque assim, isso aí, às vezes é a olheira porque tem também. Tem tatuagem que bota tipo a cor da pele real aqui em cima. Eu já vi um tatuador lá de Porto Alegre. louco, gente, isso aí deve doer um Não, todo mundo fala que é tipo, é indolor. Ele passa um negócio assim, tipo, dá super diferença. Ele faz pra cicatriz, pra olheira, pra várias coisas. Bem legal. Ai, eu não faria. Mesmo que eu teria. Mas até se tu tiver alguma coisa de imagem para nos mostrar, o antes e depois, eu ia achar bem bacana, porque eu nunca ouvi falar. O que eu sei é realmente do carboxiterapia e preenchimento, tá? Preenchimento eu já fiz, não com esse propósito, mas foi um dos efeitos colaterais super positivos do preenchimento. E muito vale a pena, muito vale a pena. Só que, às vezes, dependendo da estrutura óssea da pessoa, ou é um ou é o outro que vai funcionar melhor. Por conta pode ser por profundidade óssea, né? Exato, exatamente. Tá. Então, isso é um detalhe. Talvez eu vá tentar depois com outra foto, então, para ver se muda. Mas outra coisa, a sobrancelha dela não é natural. Ela é fake, né? Tipo, microblading, coisas assim. E aí depois, então, de cara eu não tive nada que me chamou a atenção em relação a contraste, luminosidade, coisas desse tipo. Durante vendo os drapes, o que me chamou mais atenção primeiro foi que eu achei que a opacidade ficou melhor para ela. Então, vou passar aqui. Esses são os quentes. Particularmente, eu achei que nada ficou bom. Aqui de novo. Esse do meio, na verdade, os dois do meio, tá? Esse do warm e o seguinte. Embora eles constem aí como quentes, eles também são cores dentro da cartela das universais, tá? Então, elas acabam ficando sem nos dar uma resposta tão objetiva por conta disso. Então, seria aí agora aqui do frio. O que eu realmente achei que não ficou bom foi esses quentes aqui de cima. Depois comecei a ficar confusa. Aí eu parei. É aqui dos frios. Frio de novo. Esse do meio eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Eu achei que tem hora que parece que a cor vem primeiro, mas... Os olhos dela são bem escuros? São. Eu até pedi, tipo, falei, Tati, ela chama Tatiane, né? Falei, olha bem no espelho, vê lá o que tem de cor no seu olho, tipo... E aí ela foi, tirou foto e tal. Ela falou, não, é escuro. É um castanho escuro. Dá pra ver que é castanho, não é preto, mas é castanho escuro. Tá, esse neutral do meio ali, o que ele não é neutral, tá? Ele é totalmente quente, é um mostarda e acabou com ela. Eu achei que esse primeiro aqui ficou legalzinho. Sim, sem dúvida. Bem bom. Aqui. Esse daqui também é uma cor universal, né? Ou tá bem próximo? Ele é um pouquinho, tá um pouquinho mais claro que o universal. Aí, aqui são, peraí que eu vou ser no vídeo. Summer. Aí tá apagado demais. O branco ficou engraçado. Só a carinha pra fora. Aqui, um detalhe, ela adora preto. Ela ama preto. Mas eu não acredito que o preto seja a melhor cor pra ela. Ele some, né? A grande verdade é que a minoria das pessoas fica bem de preto. O que acontece é que ela tem um estilo dramático forte. Eu acho que pode ser por isso. Por isso que eu queria ter visto uma foto dela fora do contexto aí. Pra poder... Será que na parte de estilo tem mais foto? Tem que ver depois.
Esse, mas já que ela ficou ruim com as cores quentes, tudo bem que eu cheguei na metade do negócio. Ela ficou ruim nas cores quentes, né? Tecnicamente seria cores frias. E aí nas cores frias, verão ou inverno. Então, por exemplo, mesmo que ela seja dentro do inverno, não necessariamente ela fica bem em todas as cores do inverno, porque eu achei as cores do verão muito clarinhas para elas. Não necessariamente ela vai ficar bem em todas as cores do inverno. E é possível que ela fique bem em muitas cores do inverno e algumas cores de outras estações também. Até porque aqui a gente tá trabalhando só com as 4, né? Daí tem que ver se ela é opaca, se ela é intensa ainda. Mas vai ter ainda. Aqui a gente não vai fechar ela numa determinada estação. A gente vai fechar ela nas características, tá? Porém, falando de terminologia geral, como a gente já estudou na formação, né? Tem metodologias variadas. E as metodologias acabam fazendo classificações que levam em consideração características diferentes na hora de fazer os seus grupos. Então, assim, é possível dentro da Dominique, por exemplo, que tu tenhas alguém que seja eu, né? Inverno com características de primavera. Que tu tenhas um inverno com características de verão, outono também. E todas as outras estações também. E aí tu tem a metodologia da Ferial, por exemplo, que ela vai pegar a cor pura e ela vai colocar a cor pura com branco, a cor pura com cinza e a cor pura com preto. Então, ela vai ter as nuances de cada estação do grupo dela de acordo com... em português seria... as nuances mesmo, né? As tonalidades de cor, com o preto, com o cinza e com o branco. Então, como tem essas variações todas, e aí, assim... aí entra uma questão que eu digo, como é que tu vai colocar, né? A análise de cores de uma forma tão dura, tão intransigente, se as próprias metodologias apresentam variações diferentes, né? E é por isso que eu digo, quando estou trabalhando com os meus clientes, eu observo o cliente e vou ver qual a metodologia que vai entregar melhor resultado para ele. Então, às vezes eu paro nas 4 estações, às vezes eu uso as 16 da Dominique, e às vezes eu, particularmente, fico com frio, suave, frio, sem dar nome de nada, sabe? Frio, opaco, frio, brilhante, porque eu acho que o que importa é o resultado final para o cliente. Ele tem que entender quais são as cores que beneficiam. Então, de alguma maneira, o que a gente está fazendo no online é um pouco disso. A gente está entendendo as características para poder entregar para o cliente cores que vão funcionar independente do grupo, estação, o que for que a gente poderia incluí-lo. Eu vou até depois te apresentar aqui 2 formas que eu estudei de análise de cores. Só queria sobre a tua opinião depois, né? Que é uma do Eduardo Carvalho, do curso de cores que eu fiz com ele. Ele também só trabalha com as 4 estações. E pelo que ele passou um testezinho, tipo, meio que daria para fazer online. E tem um do outro curso que eu estou fazendo agora com a Marcela, de consultoria e coach de imagem, e ela apresentou um modo de analisar as cores, que é uma autoanálise através da personalidade. Daí, depois eu mostro para vocês. O do professor Eduardo, eu não conheço o método dele, mas eu conheço ele é extremamente competente, tá? Então, eu tenho uma tendência a imaginar que o que ele oferece realmente tem valor e tem qualidade. Eu parto do zero, então quando eu quero realmente conhecer, vai ser muito bacana. Eu vou observar a sequência, mas eu preciso conhecer mais a fundo para poder dar uma opinião determinada. Não, beleza. Mas vamos aqui. Então segue. Então, aí agora aqui é a primavera. Então, o que eu achei que ficou nessa parte que tá muito forte para ela, só que ao mesmo tempo aqui ela tá meio sem forcinha. Aí aqui, o outono para mim foi o que mais deixou ela péssima. Tipo, eu acho que o outono derrubou muito ela, sendo bem sincera. Então aí aqui, e agora foi pros... aqui é light. Aí que eu tava comparando um pouco, eu queria ver se mudava a foto, sabe, em comparação com o light. Soft. Eu achei que esses 2 ficaram muito bons nela. O que as cores que tu gostou têm em comum? Tu conseguiu perceber? Sim. O que eu cheguei à conclusão no final foi que
No final, a pele dela realmente a opacidade é um fator que ficou melhor, porém não pode ser muito opaca e ela não é super intensa. Ela pode ter um pouquinho de intensidade, mas não muita. E também a pele dela é fria e ela provavelmente nessa linha ela seria aí um verão mais soft. Tá. Tu tinha falado uma questão sobre a personalidade dela que ela é dramática, tá? Então, esse é um detalhe. Paty, isso aí de repente entra um pouco até no que tu tá estudando. Se ela é dramática, ela não é verão. Por mais que a coloração dela leve a verão, ela não vai ser feliz com as cores do verão. Tem um quesito interessante. A personalidade dela vai para o dramático e sensual. No começo eu achei que ela fosse uma primavera, sendo bem sincera. Porque ela tem muita energia. Assim, ela é uma pessoa com muita energia. Que idade ela tem? 27, né, na verdade. Só que, por outro lado, ela está no momento, um dos objetivos dela é que ela quer ter um relacionamento mais sério. Ela é uma pessoa realmente, assim, muito... sair toda hora, muito mais da noite, assim, sabe? De fazer muitos amigos. Tem muito esse lado do sensual que a gente estudou, só que ela tá buscando um relacionamento mais sério. E até se você pegar as roupas dela atualmente, mesmo sem eu falar sobre isso, ela vem usando tons que vão pro verão, que são tons suaves, tipo um azulzinho mais suave, essas cores, tipo azul bebê, rosa bebê, coral, ela vem indo para esse lado. O que acontece é uma coisa bem importante da gente lembrar. Se ela tem uma personalidade forte, e ela fica nas cores clarinhas, quando tu olha para uma pessoa nas cores muito suaves, tu tem uma expectativa de que vá sair suavidade dela. E o rosto dela já mostra bem o diferente. Ela mostra muita força no rosto. O rosto dela é bem forte, o nariz dela tem muita força. Muita força. E o jeito que está, pelo menos, a sobrancelha dela também está colocando força, tá? Então, as cores suaves vão ficar em desarmonia com essa realidade dela. O que eu percebi é que as cores médias foram as cores que a gente olhou e ficaram bem. As que quando tem uma energia de mais ou de menos, fica né? Ou assusta. Por exemplo, esse verde aqui, ó, desculpa. Esse verde profundo eu achei bárbaro nela. Aquele camel ali, aquela cor de burro quando foge, ficou triboa tanto quanto aquela anterior. O amarelo tá estourado. É aqui, ó. Aqui o marrom tá infinitamente melhor que o preto. Infinitamente melhor. O vermelho tá ok. Se o vermelho eu acho fosse um pouquinho mais escuro, tipo daqueles que é usado no inverno, eu acho que ficaria melhor para ela. Mais fechado, um pouquinho mais fechado. Ele pode ser, concordo. Ele mais fechado ficaria melhor. Aqui tá ok, não é minha cor favorita, mas tudo bem, tá? Esse roxo tá estourado para ela, tá chegando na frente. Então, acho que é mais isso, até um pouco daquilo que eu falei, de não pode ser nem opaco demais, mas não aquele intenso demais, em questão de intensidade, uma intensidade média. O mesmo vai para a questão de profundidade das cores. Nem as cores tão intensas e nem as cores tão fraquinhas. Exatamente. É tudo mais mediano, tá? Que tem a ver com o que a gente também percebe um pouco no contraste dela. Ela tem contraste, mas não é o mais alto de todos. Não. Ô Mari, tu já tentou ver a cartela de inverno, as cores médias? Não, não parei para olhar a cartela em si. Nenhuma delas até agora. Talvez eu acho que fique bom. Tu pode fazer o teste, pegar uma cartela e botar junto, né? E colocar junto ali. Pode te ajudar bastante. Mas assim, acho que o teu raciocínio tá super dentro do que é para ser, tá funcionando super bem. Tô vendo que tem mais 2 slides ali, quais são? Deixa eu ver quais são. Aqui, é o que é isso? Bright. No way, ó. Botou brilho, olha só. Horrível. Estoura. Aí, totalmente estourado. Aí aqui já fica mais tranquilinha, comparando com o anterior.
Mas ainda mas é muito ainda bright. assim, o verde, É. o verde tá um pouco melhor do que se ela fosse uma primavera, talvez funcionasse bacana, mas até em função das olheiras dela. Volta no escuro lá, deixa eu ver aquele verde escuro. Bem melhor. Mas ele é mais opaco também. Por exemplo, dentro da metodologia da Dominique, a gente poderia trabalhar com o inverno indo para o outono. É o que eu ia dizer, que ele pega um pouco do opaco, né? Do outono, do escuro, as cores mas usando mais as cores do inverno. Isso. E dentro do inverno, tu tens cores mais suaves e mais claras que podem trazer para ela essa suavidade, esse romantismo que talvez ela esteja buscando. Entendi. Tem, Então, na minha cartela tem várias, Mari. Eu sou de inverno, só que eu não gosto. Mas tá lá, dá pra usar. Você acha então que ela seria mais como chama? O inverno indo pro outono? Tipo, no quesito de procurar Agora, cores. quando a gente começa a entrar nisso, a gente está indo no chutômetro, tá? Aí, o que a gente percebeu aqui? As cores médias ficaram melhor nela. Quando tá muito alguma coisa, dá uma assustada. Então, assim, as cores muito amarelas não ficaram legais, as cores muito intensas não ficaram legais, as cores muito suaves, muito clarinhas não ficaram legais. Então, ela precisa de cor, mas não pode ser cor demais. E ao mesmo tempo me parece que a pele dela vai mais para um tom frio do que para um tom quente. Sim, a princípio a gente dá essa sensação. Porém, eu tô olhando ela e tem alguma coisa aqui que tá me levando o olho dela, sabe? Uma coisa que tu falaste muito bem, da energia dela, talvez seja o que eu tô captando em termos que tá querendo me levar um pouquinhozinho para a primavera. Então, assim, eu descarto total o verão. Ó, a Fabi tá dizendo que tem temperatura quente. Fabi, tu consegue liberar teu microfone e falar por quê? Oi. Eu achei que ela ficou bem melhor nas cores de outono, quando não fica muito apagada. A outono, tem outono profundo. Não seria um outono profundo, ela é mais outono com essas cores, esse verde. Eu achei que ela ficou muito boa com outono. É que aqui eu achei não ela tem bem essa amarelada. Aí não tem essa segmentação do tipo do outono, né? Aí só tem outono. Mas eu achei que a primavera estourou muito, o verão ela não é mesmo. Agora, o inverno eu acho que vai ficar muito forte para ela. O inverno tem preto, inclusive. Mas aí tá, por isso que eu tô dizendo. São as cores médias, não podem ser as cores mais intensas. E mesmo no próprio outono. Então, assim, se tu colocar ali as cores do outono, volta lá, que tinha uma que era mostarda e tudo mais. Eu não curti muito o outono. Deixa eu ver se... Aqui, eu também não. Eu achei o outono pior. Nossa, minha filha. Calma. Tô falando com vocês, não. Calma. Voltou aqui, desculpa, gente. O vermelho do outono eu achei que, ok. Ficou legal? Eu Os também. amarelos não curti nenhum nem outro. A Lana não tá conseguindo. O vermelho também foi o que eu mais curti dessa tela aí. Foi não. E aquele verde ali, porque o verde fica bem nela, parece que dá vontade de gostar, mas eu só enxergo o verde, eu não vejo ela tanto. Então, assim, esse verde não é o melhor para ela. Aquele outro lá realmente fica bem melhor. Até falando sobre temperatura, que a gente estava comentando antes, a palma da mão dela, ela é bem mais, com bastante veinha roxa, assim. Só que no punho, ele tem uma sombra mais verde. Então, às vezes... Mari, quando ela toma sol, neutro. ela fica vermelha ou ela fica morena, bronzeada? Eu acho que ela bronzeia.
Ela Porque não eu fica acho que tão tá puxando a vermelha. pele dela muito pro amarelinho. Eu tenho uma cartela aqui de outono. Deixa eu ver se vocês conseguem olhar aqui, que eu subi aqui rapidinho. É que a gente não consegue ver a reação, né? É que aí é que tá, ó. Por isso que eu digo, tem cores que tu tá mostrando aí que jamais eu incluiria Aquelas de na cartela de cima. outono. É. Nem dá pra ver direito aqui, a tela tá tão pequenininha da FAP. Ixi, é que eu tô no celular. Não, mas não é porque isso aqui a gente tá compartilhando a tela, então Não, daí fica as janelas pequenas. É. Será que tem chance da pele dela ser aquele tipo mais oliva que fala, que é algo diferente? Pode ser uma pele oliva, pode ser uma pele naturalmente intermediária. Né? Uhum. Pode ser mais intermediária na temperatura. O que é fato é que a temperatura não é a característica principal dela. É, pode ser. Pode ser neutra, né? Pega um pouco do eu não quente e gosto do de frio. chamar de neutra, porque por isso que eu chamo de intermediária. O que é neutro? Neutro Nada. é nada, exatamente. E alguma coisa só que a gente não consegue perceber, não é óbvio. Então, a nomenclatura neutra, eu acho que ela leva a gente a pensar no nada. E a verdade não, só que não é a principal, não é a que vem primeiro, mas se a gente for a fundo, a gente vai descobrir a temperatura. É que ela meio que pode intercalar entre duas estações, digamos assim, né? Pelas características de pele que ela Ou mais. apresenta, ela pode... poderia flutuar, exatamente. Então, assim, como tu não vai passar para ela nomes, seleciona as cores daí que ficaram bacana, apresenta essas, e tu pode buscar paletas de cores da internet normal e colocar do lado delas, e essa sim, essa não, essa sim, essa não. Melhor, essa não, né? O não precisa mostrar. Até Basta mostrar a diferença, tipo, uma mais super profunda, uma super intensa, olha, essa é a diferença de uma que você fica ok e de uma que você não fica ok. Mas aí tu tem que fazer com duas cores muito óbvias e não faz essa repetição muitas vezes. Por duas questões. E aí, assim, uma é as duas, na verdade, são psicológicas. A primeira é o nosso cérebro, ele registra as informações, mas nem sempre ele registra o negativo tão bem. Ele vai pegar, por exemplo, se tu mostra outono não, ele vai marcar outono. O não vai passar batido, ela vai registrar aquilo, tá? Se tu botar um verde e um X em cima e mostrar para ela vai olhar para aquilo e vai lembrar que o X estava em cima do verde, que cor era a mesma, era verde. Ah, tá, então verde. Todos os verdes. Então assim, essa lógica, com o passar do tempo, faz com que a pessoa acabe usando errado, porque a memória foi registrada de uma forma assim. Então eu sempre evito mostrar o errado, porque corre o risco do errado ficar registrado. Então a gente mostra o bom. E tu vai mostrar uma para ela perceber, olha como quando a cor tá errada, não fica bacana, mas uma cor muito óbvia, que não tenha discussão. Porque daí entra outra questão. Se tu botar muitas opções, por exemplo, 2 amarelos, tá? 2 vermelhos, o sim ou não, o sim ou não, o sim ou não, ela vai querer que tu explique. E ela não tem capacitação técnica para chegar naquele raciocínio. Demora pra gente. Exatamente. Então, assim, para facilitar o aprendizado dela e para tu não ficar desesperada, simplifica a apresentação para aquilo que realmente funciona, vai para o que importa. O resto, não, ela não tem nem que saber que a cor existe. Ela vai perguntar, mas são só essas cores? Tu vai dizer, não são só essas cores. Mas essas são as características das cores que eu quero que tu encontre. Aí, quando tu botar... Oi? E até eu posso ir para o lado também de qual cor ela pode ir mais, para dependendo do que ela está querendo naquele momento. Então, assim, olha, as cores mais levinhas vão acabar transmitindo isso, vai indo mais para esse estilo, vai acontecer isso, nesse sentido. Com certeza, fala sobre o objetivo, né? O objetivo com a cor. Eu ia fazer uma pergunta, a gente comentou um pouquinho da pele oliva, e aí, o que seria a pele oliva em si? Porque por mais que eu mesma falei, sempre escuto, eu não sei exatamente o que é, sabe? Uma definição dessa pele. Uma definição ou um exemplo? É mais uma definição mesmo, assim. Hoje Pode ser um exemplo também. Mandou mensagem. Eu vou parar de compartilhar a tela, tá? Tá.
Não sei se vocês vão conseguir ver. Consigo. Mas acho que não dá para ver a pele em si. Então, essa aqui é uma pele oliva, tá? A Mari, ela é oliva. E a maior característica da pele oliva é que tu olha para ela e tu enxerga ela amarelada, até esverdeada. Mas quando tu joga o tecido, vem o frio à tona. Então, inicialmente, é muito fácil da gente se enganar e colocar a pele oliva vestida com cores quentes. Ela é predominantemente fria ou não? Ela, tipo, 90% ela das vezes é fria. fria, mas a superfície dela é amarelada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre a superfície da pele. Uma coisa que eu sempre falo, eu entendo que às vezes seja difícil de naturalmente esse conceito ser aplicado. Mas quando a gente faz a análise de cores, a gente não tem que combinar a cor, a gente tem que coordenar a cor. Se a gente combina, a gente acaba deixando a nossa cliente ou o nosso cliente uma coisa só, de cima a baixo. E aí não aparece nada. E o nosso objetivo é fazer com que o cliente apareça e não com que ele fique igual ao tudo. Né? Ele tem que ser o foco. Ele tem que ser o mais importante. Não sei se eu fico escolhendo. Eu acho que é isso, Alice. Obrigada. Acho que... De nada, de nada, de nada, de nada. Paty, tu tinha uma pergunta de... Eu vou compartilhar a tela aqui. Beleza, deixa eu liberar para ti primeiro, peraí. Vamos começar pelas cores? Tu falando sobre as cores e depois tu fala da... Só pra gente seguir o assunto. Eu até quero mostrar da cliente que eu fiz, também que eu estava meio confusa. Eu cheguei a fazer nela primeiro de um jeito online e depois eu fiz pessoalmente. E deu muita diferença? Praticamente igual. Conseguindo ver, gente? Deixa eu botar em... É que tá no Canva. Deixa eu botar em... Você também fez o Canva. Em apresentação. Deixa eu só mudar o layout dessas telinhas aqui que eu fica na minha frente. Peraí. Apresentar. Aqui. Conseguindo ver de boas? Aqui. Yes. Então, a primeira coisa que eu botei tentar, tipo, ver no prateado e no dourado, né? Na minha percepção, ela ficou muito melhor com o prateado, no caso, no frio. Não sei se concorda. Aqui. Como é que tu fez esse prateado, esse dourado? Eu achei um fundo na internet e botei atrás. Tu recortou ela? Aham. É que no Canva você consegue... no PowerPoint também você joga a imagem para frente ou para trás, né? Ai. Sim. Nenéns, estão me chutando aqui. Desculpa. Ai. Aqui. Daí aqui no Inter... Esse aqui que eu não consegui encaixar bem a fotinho dela, mas... Eu tinha usado um outro... eu não cheguei... Esse aqui já estava feito antes de eu olhar que tinha aquelas telinhas lá no site, né, que tu botou. Daí, tipo, de winter e de outono, né? Tipo, eu achei que tava mais em consonância. Apesar que fica mais difícil de ver assim, né? Tipo, em arco-íris. Mas eu achei melhor com o winter. Daí eu não gostei com o spring nem o summer. As cor clara pra ela não achei que combinou. Tanto no pessoalmente também, eu botei umas cor clara, ficou terrível. Daí eu tentei usar aquele aplicativo da Farial, né, do 4x4. E eu fui selecionando, assim, no meu ponto de vista, cada vez que aparecia a telinha lá, quais eram as cores que eu achava que mais combinava com ela. Daí, tipo, entre o preto e esse, acho que é burgundy ou é um marrom, não sei. Deve ser marrom mesmo. Tipo, eu achei melhor no preto, entre os azuis e tal. Tipo, eu vi, por exemplo, com laranja, ela ficou péssima.
tipo assim, pessoalmente mesmo, nossa, realçou, tipo assim, as olheiras e tal. Ali eu vi que definitivamente quente ela não era. Tipo... Isso é interessante. Quando a gente testa o laranja e o rosa, é decisivo, assim. Uhum. Tipo, eu já fui direto, tipo, até por eu já ter feito isso aqui antes e eu ter observado as características dela, quando eu fiz pessoalmente, eu já fui praticamente testando já o que eu achava que era, né? Pelas minhas observações. Fui direto no inverno, daí depois só para ela ter uma noção de como as outras não ficariam legal, eu fui mostrando para ela, né? Daí ela mesmo foi vendo que, tipo, aquilo Tá. ficava... Aí, só um toque em relação à prática presencial, tá? É sempre melhor tu começar pelos ruins e terminar quando tu tem essa Ah, é? percepção. Porque assim, tu termina no uau, entendeu? Uhum. Tu termina a tua consultoria de cores levando a pessoa pro tô feliz pra caramba. Senão, tu Uhum. vai mostrar as boas e depois tu vai as ruins. Eu Entendi. também fazia o contrário, é bom até saber. Eu também fazia que nem a parte. Eu começava pela que eu achava, tipo, fazia teste de cor e começava pelo que eu achava. Então, Não, vai deixando. Aqui tu acha, tu deixa pro fim, pra surpresa. O que tu pode fazer? Tu pode, porque tu, na verdade, tu quer mostrar que tu sabe, tu quer dizer, ó, já vou acertar de cara, né? Aham. Mas isso aí que tu vai fazer? Fazer, olha aqui, ó, eu já tenho a minha percepção de quais são as cores, mas eu quero te levar no entendimento de como as cores funcionam. Então, eu vou te mostrar algumas que não vão ficar boas, nós vamos chegar nas melhores para fechar com chave de ouro. Entendi. E outra coisa, Alice, eu tinha te perguntado, né, até que posição que eu ficava, né, pra, tipo, Sim. analisar ela e tal. Eu não conseguia analisar atrás dela, tipo, olhando no espelho. Eu, eu não O que tu conseguia. não pode, assim, tu pode ficar na frente, mas ela tem que poder se enxergar, então ela tem que ter um espelho. Não, eu primeiro deixava a gente se vendo ela pela frente, né? Tipo, ela na frente do espelho e eu atrás, passando os panos. Mas depois, para mim tirar a minha prova final, tipo, eu fui para frente, assim, para tipo, olhar bem mesmo os efeitos que dava no rosto dela, do pano e tal. Até isso eu achei muito difícil mesmo. Tem que treinar muito o olhar. Treinar. Não, tem que treinar com certeza. Mas assim, ó, a grande questão de ficar na frente é tu não impedir a visibilidade do Dela. cliente. Ela tem que ser capaz de ver. Então, se, por exemplo, tu tá num espaço onde tem um baita espelho na frente e ela tá olhando nesse espelho grande, tu não pode ficar na frente dela. Mas se ela tá segurando um espelho aqui, tu pode ficar ali. Eu vou e volto, mas eu converso com ela aqui. Eu também, boto eu fiz aqui, isso. fico aqui atrás, conversando com ela, olhando no espelho e mostrando aqui. Outra coisa só, a luz, eu acabei não levando todas as minhas luzes. Eu usei só o ring light que eu usei tipo de frente para ela. Eu não achei tão bom. Eu achei que deu tipo muita luz e talvez tenha me confundido um pouco em certos momentos. Eu acho que Então, talvez se a gente usar, tu tinha falado daquelas luzes de abajur que fica dos lados. Acho que melhorou, estava muito escuro. Eu, particularmente, não gosto de ring light para análise de cores. Eu achei que eu não curti Sei que ele muito. é o queridinho das blogueiras, eu sei que ele é o mais moderno, mas, ao meu ver, fica no olho da cliente, fica incômodo e falta luz aqui, ó. E daí, se eu botar na frente do espelho, ela também quase nem se vê, tipo, para poder ficar uma luz reta. Eu não achei legal. Particularmente, prefiro usar as luzes de fotógrafo, que são aquelas Dos aqui, uma de cada lados, lado. né? É que eu só achei difícil de transportar no dia, acabei levando só o que era mais fácil, mas enfim. Deixa eu voltar aqui. Foi de carro ou não? Fui de carro. É que grávida, né, minha filha? Tem Levar um uma monte de coisa. bolsinha, eu sei, a minha tem uma bolsinha, eu coloco todo o material dentro daquela bolsa. É que eu esqueci mesmo, assim, de tipo montar tudo e depois ter que carregar um monte de coisa. Eu já devia ter deixado tudo pronto no carro, daí pedido ajuda antes, né, para botar lá para mim, mas enfim, na próxima eu faço isso. Fazer uma pergunta, desculpa, parte, só aproveitar o assunto das luzes e fazer uma pergunta. Tem algum problema de usar apenas uma luz, mesmo sendo aquela mais profissional,
Que aí ficaria só de um lado, né? E esse seria a parte ruim. Se é uma só, tu não pode pôr do lado. Uma só tem que pôr na frente. Na frente, tá. Essa é a única questão. Aqui, até então, tu concorda com as escolhas que eu tô fazendo aqui das cores? So far, so good. Ok. Aqui. Entre as 4. Daí meio que eu botei a percepção aqui do que eu achei, né? Tipo, pele fria, contraste alto, melhores cores azul clássico, rosa escuro e verde escuro, que na minha percepção foram o que ficaram melhores para ela. Daí eu peguei a cartelinha da Fairyal que deu, né? Tirei o nome aqui e tal, e deixei aqui. E aquele da Luciano Rich também. Daí eu expliquei para ela, eu mostrei lá no dia a cartela, né, do Color Me a Season, e mostrei para ela os diferentes tons, mostrei uma tabela de intensidade e tal, e falei para ela que ela era do médio pro alto, só que eu achei ainda que ela não podia ser muito intensa, ela não tem tanta intensidade assim, tipo, em algumas cores que eu botei, ela, tipo, apagou quando era muito intensa, então ela era do médio pro alto, mas sem estourar o alto. Eu falei para ela, tipo, assim, e fui mostrando as cores para ela entender, né? Tipo, lá na cartela, ó, entre essas e tal, tu usa essa. Evita as cores claras, que eu até já deveria ter tirado daqui, isso aqui, mas isso aqui é um slide que eu fiz primeiro, não mandei para ela isso aqui. Tipo, essas cores claras não agregaram para ela. Então, tipo, eu já até deveria cortar isso daqui. Eu acho que dessa outra aqui, praticamente todas ficam boas para ela. Só essa do Color da Fairyal que eu tenho que tirar as clarinhas que não ficam boa. Qual que é a tua opinião? Não, eu tô de acordo com praticamente tudo que tu falaste. A única questão que eu vou te dizer aqui é o seguinte: tu percebeste que na da Fairyal não tem amarelo, né? Uhum. E eu não gostei muito dela com o amarelo. Achei que ficou um pouco estourado para ela. Então eu teria cautela no amarelo, né? Esses aí, então, exatamente esses aí são os amarelos que eu teria mais cuidado. O outro eu não vejo problema nenhum. Qual esse aqui? Esse aí eu acho que tá ok. São os dois mais estourados que eu acho que tem que cuidar. E aqui na do 4x4, se tu fores tirar as clarinhas, por exemplo, o branco tá ali, então não sei se tu recortaria a linha inteira. Eu deixaria daí talvez dessa outra cartela que tem o branco, sabe? Só para dar uma misturada. Mas assim, eu acho que é tão pouco que eu não sei nem se tu precisa te preocupar com isso. Só indicar ela mesmo, né? Clara. Ela tem que ter alguma coisa de cor clara. Tu não consegue. Vão ter momentos em que ela vai precisar de um clarinho. Uhum. Vão ter momentos que ela vai precisar. Por mais que ela saiba que, tipo, não é o melhor para ela, mas se ela querer usar, ela tem as opções do claro, né? Se ela quiser, ela pode usar. E tem uma outra questão que é nós não podemos, né, proibir, a gente tem que instruir. Não, eu não proibi ela de jeito nenhum. Até ensinei ela a usar as cores que não caem bem para ela, mas que ela gosta. Ela é tipo eu, amo vermelho em qualquer tom. Então, tipo assim, daí eu falei para ela, né, tipo, tenta só evitar no teu rosto, né? Tipo, quando tu for usar numa roupa, contrapor talvez com uma terceira peça ou acessórios que sejam a tua cor mais favorável. Daí tu meio que ameniza um pouco. Fui dando dicas para ela continuar usando as outras que ela ama, mas que não fica tão boa para ela, né? Instruir dos tons de vermelho que ficariam melhor, porque assim como eu, ela também, tipo, meio que dane-se o tom de vermelho, que eu amo vermelho. Então, tipo, só fui instruindo ela para tentar não usar os estouradão, que é tipo da primavera, que vai carregar demais a pele dela, né? Uhum. Assim, acho que tu mandou bem, só isso aí, como tu fez ela, é importante a gente frisar aqui, gurias, ela fez ela presencial nas cores. Por isso, tudo bem mostrar o nome das estações ali, tá? Senão eu tiraria aqui. Se não, se é só online, a gente tira, tá? E principalmente mostra só as boas, né? Não precisa mostrar as outras. Porque se tu for pensar comigo, Paty, eu quero ver se as gurias concordam nesse sentido. Deixa essa tela aí que tá, por exemplo, tá? Como eu vejo as 4 cores juntas, eu posso entender que aquele grupo de cores está marcado com o verdinho e que todas elas entendi.
Eu poderia, daí eu teria que cortar aqui, tipo, meio, se fosse para Eu dizer que tá acho separado, mais né? adequado. Aham, É, acho mais adequado. entendi. Porque ela já Daí, passou pelo teste, ela já viu o teste acontecer. Ela não precisa passar por esse processo 2 vezes. que daí para ela, eu tô aqui botando na parte do dossiê, Tá ficando bem bonito, viu? Parabéns. aqui eu fiz tipo cores. Daí eu botei os tipos de combinação que dá para fazer, que eu já tinha também explicado para ela. Botei as cores neutras que ela, como ela não é tão de usar combinações diferentonas, não é do estilo dela. Depois eu até sugeri mais embaixo, né, que para ela, para o estilo dela, os tipos de combinações de cores que mais se adequam seriam a monocromática, análoga e a complementar, e combinação com cores neutras. Daí eu expliquei o círculo cromático para ela, como é que funciona, questão de intensidade e tal, como usar. Daí aqui até eu falei inverno, porque lá na hora a gente conversou sobre isso e ela queria saber o nome, né? Daí, tipo, eu Mas aí falei, é que tá, tu fez presencial com eu ela, fiz presencial. tu pegou uma É. exceção. Daí eu expliquei para ela isso daqui e botei. Daí eu coloquei que tem as variações, botei a mesma que tá lá no coisa, como eu te disse, expliquei pessoalmente tudo como é que funcionava as cores, nananã. Daí eu expliquei como ela fazia as combinações, botei sobre a escala de tons, para ela ver a intensidade que ela tem aqui de contraste, né? Expliquei aqui a diferença entre eles. Daí falta terminar de botar alguns exemplos para ela ainda. Mas eu acho que tá ok para mandar para ela assim explicado, né? Sobre a parte de cores, ou eu acrescentaria algo mais. Achei bacana, achei bem bonito, tá bem didático, achei legal sim. Ok. Então deixa eu passar para outro negócio que a gente tinha falado. Aqui então. O método da Marcela que eu tô fazendo, ela é coach também, né? Eu fiz o meu curso de morfopsicologia com ela. Ela é especialista em análise facial, nessas coisas. Ela trabalha muito com a essência também. Ela tem até, tipo, o nome dela é, tipo, trabalho com didática do amor. Ela sempre procura também desenvolver esse lado mais humano no trabalho de consultoria. Daí ela está desenvolvendo com uma amiga, que até ela vai fazer o curso disso aqui depois, mas ela já colocou uma pitada no curso de consultoria e coaching. Que ela botou ela fez 4 das 4 estações, um esqueminha, como a gente apresentaria para a pessoa esses esqueminhas, e ela ia assinalando como ela se vê, né? Tipo aqui os lemas da vida, tipo equilíbrio acima de tudo. Tu não tá compartilhando nada, viu? Não tá? Não, tu manteve a mesma tela, tem que fechar essa e abrir outra. Ai, peraí. Ué, eu tô vendo. Tem um negócio que tem 3 cabeças. Não. É que ela mudou. Peraí, é que tá a tela antiga, Flá. A tela antiga. Deixa eu fechar. A pessoa não sabe das coisas, fica falando besteira. Deixa eu ver se apareceu. Vê se apareceu para vocês. Ah, não. Vou ter que fazer de novo. Ainda não. Tem que fazer de novo. Desde que teve aquele problema do Zoom de segurança, eles mudaram isso. Agora foi, né? Agora sim. Agora começa de novo, então. Então, daí aqui ela fez 4 esquemas para cada estação, com alguns lemas de vida da personalidade de cada estação, características e até mostrando as paisagens, o que a pessoa se identifica mais, né? Daí, no caso, a pessoa teria acesso às 4 folhinhas e analisar e assinalar quais delas que ela se identifica, por exemplo, se tem lema ali que eu me identifico ou não. E no fim a gente ia verificar em qual que ela se encaixou mais, né? Tipo aquela do estilo que tu faz para denominar o estilo, só que aqui fazendo esse link com as estações, né? Daí, tipo, as cores também, ela também fala sobre isso da gente também tirar fora aqui, se a gente vê que tipo, uma cor não ficou legal com a pessoa e tal. Se a pessoa não se identifica com aquela cor, tira e só mostra para a pessoa que ela fica melhor, né, se identificando. Eu achei bacana, até eu lembrei muito do que tu falou dessa parada de personalidade, a gente identificar quando está fazendo a análise de cores, porque muitas vezes acaba ficando dissonante uma coisa da outra, o subtom com a personalidade. E aqui eu achei um jeito de, tipo, legal de linkar a personalidade com a estação, né?
Então, tipo, eu não usaria só isso daqui, mas eu acho que isso aqui poderia agregar para a gente tirar uma conclusão. Uhum. Tipo, daí depois eu botava a foto da pessoa aqui para poder fazer uma comparaçãozinha. Sim. Daí, deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou ter que fechar de novo para mostrar o do Eduardo. Ai, não ficou aberto? Professor Eduardo e eu já conversamos bastante. A gente concorda muito sobre a forma como a consultoria está deturpada, precisando Ele é muito legal. de carinho e tudo mais. Ai, ai, meu marido ele se perde no horário. Aqui. Análise por definição. Então, como ele falou, ele prefere trabalhar só com as 4 estações, ele não acha que há necessidade de passar para mais do que isso. Daí ele faz tipo por etapas, né? A gente analisa o primeiro subtom da pele, daí ele tem toda assim uma característica, branco, delicado com rosa, tudo super minucioso do tipo de pele, tipo quem tá dentro do subtom azul, do dourado, que daí ele mostra tipo uma foto e a gente tem que analisar na pessoa, tipo, de que mais ou menos ela se encaixa isso aqui, tipo, sardas com castanho escuro. Ela é muito rosada. Alguma vez tu leu o material que tem na formação lá, o material que é uma introdução às cores? Sim, eu tenho material, é que eu fiz o curso dele de cores, tá aqui. Não, o nosso. Ah, o nosso tem. Uhum. Eu tenho isso aí lá. Com uma terminologia talvez um pouco diferente, mas tem exatamente isso aí. Daí tu vai... No final tem uma folha da amnese para ir circulando, né? Daí já vai falando de qual estação que é. E para descobrir o tom do olho, daí já tem as fotinhas que eu achei muito legal. De todos as cores de olho. Porque daí, como ele diz, isso aqui teria meio que ser pessoalmente para botar uma lupa, que ele diz que ele usa uma lupa e vai bem fundo para ver a íris da pessoa e ver quais as cores que estão apresentadas lá, para poder identificar bem certinho qual é a cor da íris. Aí tem muito tom, eu nem sabia que tinha tanto tom assim de cor de olho. Tem tipo, é uma coisa rara que nem ele falou, mas lilás, gente, eu nunca vi uma pessoa de olho lilás. Acho que Elizabeth Taylor que tinha. Sério? É. Daí, tipo, vai para cores do cabelo. Tipo, também com bastante opção aqui, que eu achei bacana isso, pra gente se orientar. E daí vem para anamnese. Essa palavra sempre fica confusa. Anamnese. Daí ele vai colocando, tipo assim, como resultado da anamnese, a pele, é outono, tipo, lá tinha 2 opções, né? Outono, primavera, o olho. Daí, tipo, a que saiu mais, a gente meio que, tipo, conclui que aquela é a estação da pessoa, sabe? Eu não sei se, tipo, online seria algo legal para agregar, sabe? Na verdade, o que tem ali é mais ou menos como se fosse um passo a passo do que a gente faz na nossa técnica, né? Só que sem usar as cores, sem usar a tabela como de cores. Se fosse um processo de eliminação quase dele, assim. Ou então um processo... Que a gente faz quando a gente vê as características, né? Isso. Essa aqui, então isso não, e aí a gente já sabe para onde vai. Que é meio que a gente faz meio instintivamente, né? Só que ali já tem tudo elaboradinho. Tipo, a cor dos olhos a gente sabe mais ou menos, mas tipo, lá tem mais definido, né? Ele botou tipo uma tabela com tudo escrito detalhadamente. E tem uma outra parte que ele também apresenta que é daí é mais para ver um teste de cores para analisar um pouquinho a personalidade da pessoa, que é tipo pede para a pessoa pensar numa cor primeiro, que daí ela refere, por exemplo, sobre o caráter inato dela. Daí a segunda cor sobre o caráter condicionado, como ela se comporta. Daí, tipo, da cor que a primeira cor que vem na cabeça da pessoa, a segunda, daí analisa a personalidade, sabe? Através das cores, que também seria algo a agregar. Eu não sei se de alguma forma seria, tipo assim, na minha cabeça dava para usar tudo, não sei, ou se fica too much.
vai depender de como tu te sente usando. Pode ser. O que é too much é tu passar tudo isso para cliente. Isso Como é. assim? Eu faria, né? Eu pegaria informações e ia fazendo, não passar para ela. Não, o que eu digo assim, no resultado final, tu passar para ela esse monte de informação não, é desnecessário. Tá? Uhum. Tem que ser mais objetiva na entrega e passar para ela o que ela realmente precisa saber. Mas eu acho que para te levar a entender, tá valendo. Uhum. Para te Tipo, levar a entender. O da personalidade ali que eu mostrei, o da Marcela, daí ela teria que ver, né? Porque seria tipo escolhas dela, ela assinalar e tal. Eu teria que apresentar para ela poder fazer essa análise. E o que eu não sei como é que funciona a metodologia 100%, tá? Mas a verdade é que a gente sabe que as pessoas às vezes se percebem diferente do que elas realmente são, né? Uhum. Então, quando eu digo, eu sou assim, nem sempre eu estou falando o que é de fato, eu estou falando aquilo que eu gostaria. Vocês lembram que a gente fez na aula aquela análise dos animais? Não, não lembro. Eu assisti depois a gravação da aula, eu A lembro gravação disso. lá, que são lá, quando tu começa a falar dos teus animais e por quê, os teus animais e por quê, tudo está relacionado a ti. Mas um é o que, né, o como tu é, o que tu gostaria de ser, o que tu gostaria que os outros vissem, como os outros te veem. Uhum. Então, a gente tem que ver, tem que ter essa soma e tem que ter essa sensibilidade de perceber o que a cliente está falando que de fato acontece, né? E que não é apenas uma intenção dela, eu gostaria de, né? Eu queria tanto ser assim, eu me acho assim. Como já aconteceu muitas vezes, as pessoas dizerem, não, eu sou super elegante. E aí, quando tu olha... Essa cliente que eu mostrei, foi isso que aconteceu. Que eu lembro, eu tinha comentado no início que ela estava muito confusa entre todos os estilos e ela queria muito ser elegante. Mas é uma coisa que ela admirava muito, mas que não fazia parte da vida dela nem do estilo. O conceito é diferente para cada pessoa. Uhum. Daí ela disse que depois da explicação minha e da análise que a gente fez, ela já até parou de olhar esse tipo de roupa. Que ela, tipo, sabe que não é dela. Tipo assim, não retrata ela. Porque, por exemplo, se eu chego para vocês, né, e eu digo, tu é romântica. Quantas de vocês vão dizer sim, realmente sou, e quantas de vocês de verdade são e de repente nem percebem? Então, essa autoanálise, às vezes, as pessoas não sabem fazer delas próprias. Mas eu entendo que a metodologia dela deve ensinar um passo a passo, etc e tal. Então, é um... Ai, dá licença, eu vou ter que chamar a atenção aqui do horário. Gente, credo, todo mundo tá se escondendo nas câmeras hoje, só tá, Então, tipo... Ninguém quer mostrar a cara. Só tá a gente aqui, né? E a Flavinha tipo, ali, tá? A Flávia no escuro. Firme e forte aqui, fazendo Ai, sabe o que eu tava pensando? Você tá parecendo, Flávia, quando eu assisto o jornal aqui, o pessoal, toda vez, os jornalistas estão dentro do carro. Falei, gente do céu, vocês não conseguem criar um ambiente na casa de vocês, não, pra, né, apresentar o jornal em casa? Aqui eu tô saindo da escola na hora que começa a aula, então se eu quiser participar vai ter que ser assim. Acostuma que é mais fácil, né? Finge que tem alguma coisa atrás. Mas é o de menos. Aqui, pelo menos para nós, é o de menos, né? Tem situações que a gente não pode estar assim, mas tem outras em que é tranquilo. A Renata tá quietinha, não falou nada, a Carol nem... Não, eu só tô comentando isso, que elas estão tudo escondidas, quieta e sem mostrar a cara. O que elas estão aprontando atrás da câmera? Cansada. Gente, eu tô aprendendo super vendo as clientes de vocês. É bom pra... Tá nada, Carol. A gente também tá cansada aqui. Tipo, todo mundo mostra a cara. Vou dizer que para mim, eu não sei como é que tá para vocês, mas como esse ano andou, Aê, duas já mostraram a cara. O meu corpo, o meu ser, a minha cabeça já estão em dezembro pedindo ano novo. Nossa, eu também. Na verdade, eu já tô pedindo novembro, dezembro pra esses neném vir. Eu tô tipo contando, vem logo novembro. Não, vem. Paty, aproveita. Mas vamos lá, gurias. Próximo passo, então. O que eu queria conversar com vocês agora vai ser mais um papo aberto, tá? Eu até tenho uma apresentação que eu fiz sobre isso, mas eu fiz sobre isso mais focando no inglês, não no sentido de inglês como conteúdo. Quer dizer,
como conteúdo de comunicação, mas eu parti dali. E eu queria trazer algo que pode ser doloroso. Então, eu quero começar pedindo desculpas e começar dizendo que é etapa de amor, e começar dizendo que a gente só cresce quando percebe essas coisas, tá? O que eu estou falando agora pode não ser diretamente para nenhuma de vocês e pode ser para todas. Pode ser que seja para alunas da formação e pode ser que seja para consultoras de imagem que estão pelo mundo afora. Mas é uma coisa que, em função de nós estarmos num mundo digital, está cada dia mais eternalizado, cada dia mais replicado, cada dia mais multiplicado e, com isso tudo, cada dia mais importante e mais perigoso, tá? Eu vou começar fazendo um meia-culpa no sentido de que, às vezes, bate preguiça, às vezes bate falta de óculos, às vezes bate desconhecimento e a gente, às vezes, erra. Porém, a nossa imagem como consultoras não é unicamente o que a gente escreve. O que a gente escreve, o que a gente veste. Ela é o que a gente escreve e ela é o que a gente fala. Tá? Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque é muito fácil de errar na hora de escrever. É muito fácil de errar na hora de falar. E uma das coisas que a gente precisa crescer, principalmente estando no mundo digital, é nesse sentido. Porque o que a gente faz sai daquele âmbito, estou falando contigo. Quando nós estamos com uma cliente na nossa frente, o que eu falo para ela, ela ouve, ela registra, ela me conhece e ela entende se aquilo foi intencional, se aquilo foi sem querer. E a gente sempre tem tempo de se corrigir com aquela cliente, com aquela pessoa, com o passar do tempo. Então, assim, se eu tô aqui com vocês falando, tu vai, tu gosta, e na hora de fazer o meu plural, eu digo, eu vou dizer para vocês uma coisa que piada, mas é verdade, tá? No gaúchês, plural é mais de 10. Então, eu vou fazer os pés, eu vou fazer as mãos, se é um pé e uma mão, tá tranquilo. Agora, se são 10, é pés. Aí a gente entra no plural, tá? É uma coisa que é ridículo que acontece e eu tive que me policiar muito. Porque o meu natural é... pega umas maçãs ali. Que é o que eu cresci ouvindo. Eu posso falar isso em casa, mas eu não posso falar isso online, eu não posso falar isso com o cliente, eu não posso falar isso na internet, eu não posso falar isso em vídeo, eu não posso falar isso em post, eu jamais posso escrever isso, tá? Então, o que eu quero convidar vocês é a se policiar, se controlar e a principalmente ajudar uma às outras, com carinho, quando alguma coisa assim acontecer. Quando a gente faz uma postagem que está mal escrita e ela já foi, a gente tem que pensar o que importa mais para nós. Métricas ou reputação? Pode ser que às vezes a métrica seja mais importante e eu tenha que deixar de lado aquela reputação. Como é que eu vou corrigir isso e melhorar isso? Repetindo algo em que eu vou escrever muito parecido e mostrando que aquilo não foi um erro, que aquilo foi uma digitação que caiu mal, alguma coisa assim. Se eu falar algo errado em vídeos que vão ficar, por exemplo, se vocês estão fazendo um vídeo que vai para stories, que vai para feed, que vai para cliente e falou errado, eu sugiro ou no próprio vídeo brincar e fazer a correção automática ou fazer um novo. Porque isso vai adiante e a reputação de vocês é danificada por conta disso. Às vezes, a gente realmente não sabe o certo. E é nessa hora que a gente tem que pesquisar, pedir ajuda.
Quando a gente sabe o certo, é vício de linguagem que a gente tem o direito de ter na nossa vida privada. Mas na nossa vida profissional, a gente precisa manter um determinado padrão. Então, por mais chato que seja, a gente precisa dar essa paradinha e dar uma refletida no o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Nós que moramos fora, gurias, temos o péssimo, não é péssimo a palavra, nós temos a grande dificuldade de, às vezes, esquecer o como é que é o certo, porque a gente não está mais naquele ambiente. Nosso ambiente está com inserções de um outro idioma e com um aspecto cultural diferente. Quem está no Brasil está muito acostumada com este é o meu idioma, é assim que eu falo. Então, todas nós, por uma razão ou outra razão, temos chances de tropeçar nisso. Tá? Então, o meu convite é: comecem a usar, na hora de fazer um post, comecem a usar o corretor de texto. Copiem e colhem esse texto, por exemplo, num Word que tenha o dicionário de português. Às vezes, o próprio tio Google pode ser o salvador da lavoura. Quando a gente coloca uma palavra, eu faço isso. Gente, tem tanta palavra em português que eu já não me lembro mais se é SC, C cedilha, 2 S's ou o quê, porque a gente perde a prática, a gente perde o hábito. Então, tem algumas revisões que às vezes a gente joga no Google e a resposta vem rapidinho. A gente pode pensar que é perfumaria, mas a nossa audiência, ela cresce também com base nisso. A gente vai atrair pessoas que se comunicam de uma determinada forma, e isso pode nos ajudar a crescer ou a sumir. Então, eu não sei o quanto vocês estão atentas a isso, mas comecem a observar, comecem a ter esse cuidado para que vocês possam de verdade ter um registro digital, um rastro digital de qualidade no que vocês escrevem e falam. Não sei se alguma de vocês em algum momento já tinha parado para pensar nisso, mas... Eu faço bastante erro na hora de falar. Eu falo muita gíria, e eu não tenho um vocabulário tão polido. Quando eu faço meus vídeos, depois eu fico olhando, eu fico... Que merda! Tipo... Eu tenho que improvisar o meu vocabulário, tenho que achar umas palavras diferentes para não repetir, tentar tirar o sotaque, que às vezes é como tu falou, a gente tem uns vícios de linguagem da terra da gente, que a gente costuma falar de um jeito e depois tem que se pegar, tipo, como eu nunca mais falei formalmente, assim, meus ambientes de convivência não são mais formal que nem antigamente, às vezes eu acabo nem me policiando. E eu já peguei erros meus, até em post, uma vez tu me corrigiu, fui lá, tipo, depois modifiquei. Tipo, por favor, se alguém vê alguma coisa, avisa, que às vezes a gente coloca lá e nem tchum. A gente não percebe. A gente tem que cuidar. Agora, na hora que tu falou, eu ouvi o que tu falou e me lembrei de uma outra questão. Sotaque, por exemplo, não é problema, tá, guria? Sotaque tá certo. Sotaque é o teu, é a tua identidade, é o que faz, é o que te liga à tua história. Então, não te preocupa com sotaque. Problema, sim, são as expressões que são muito locais, e daí tu tem que brincar com elas. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever usando o tu, mas eu evito, na medida do possível, num mesmo contexto, usar tu e você. Se eu comecei uma narrativa com você, eu vou até o fim. Se eu comecei com tu, eu vou até o fim. E sempre que eu uso tu, é tu vais, tu foste, tu fizeste, tu gostaste. Porque se é para usar, usa certo, né? E é mais difícil, porque o meu natural é dizer o tu foi, né? É o natural. Mas quando eu tô falando, que eu tô trabalhando, eu, tipo, ligo o botãozinho e a gente coloca ele nesse outro modo de operação. O que a gente tem que lembrar é que, por exemplo, né? E eu relutei muito com essa questão do tu, porque eu sou do Sul. Não quer dizer que todas as pessoas que vão conversar comigo também sejam. E principalmente o tu
ele pode soar pesado, ele pode soar grosso no ouvido, o tu, ele tem um som forte. Então, se ele não vier com outras expressões e com outras formas de falar que suavizem, fica uma fala muito dura. Por isso eu comecei a usar o você, porque eu senti que muitas vezes eu suavizava o meu diálogo trocando o tu pelo você. Mas eu uso tu e eu acho que tem a ver com a minha marca registrada também, então acabo não sendo tão neurótica mais, já fui, mas não tão neurótica quanto isso. Fê levantou a mão, eu acho que a Flavinha também, então vamos lá. Essa é uma questão que você falou com relação à métrica. Eu comento às vezes, né, que sou bem segura com relação à definição de cores e biótipo, enfim. Mas eu também sou insegura com relação a outras coisas. E sempre quando eu vou postar alguma coisa, eu demoro mais relendo do que criando, porque fica aquela coisa ali travada, tipo, será que tá certo? Será que tá certo? Será que eu tô fazendo merda? Enfim, os julgamentos. Mas quando a gente, por um acaso, já aconteceu comigo, mesmo na revisão, eu posto, e aí na hora da postagem, que o olho bate, eu percebo, tem uma questão que fica a dica, que pra gente não cair na métrica do Instagram, você não exclua a publicação. Você seleciona arquivar e publica de novo a mesma coisa. Então, quando você arquiva, aquilo ali fica salvo somente para você, sai do feed das pessoas que te têm adicionadas, você não perde a métrica e posta novamente. Perfeito, é exatamente isso. Perfeito. Porque se tu altera, edita o teu texto... Isso, também tem isso. Ou editar ou excluir, penaliza. Cheio de tolice esse Instagram, né? Meu Deus. Um saco. Fala, Flavinha. Eu só ia adicionar no que você falou. Eu tive duas situações. Uma eu até comentei com você. Não necessariamente foi o texto falado, foi mais a imagem. Mas a outra foi alguns... como é que eu posso dizer? Alguns mal-estar. Não sei nem se tá falando de falar errado. Algumas clientes que tiveram alguns mal-estar, como algumas coisas que foram faladas. Não, enfim, né? Você sabe que a gente dá consultoria em grupo e são 3 pessoas diferentes dando... Enfim. E às vezes a gente se pega falando algo que sai como se fosse a nossa opinião, né? E aí tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que falar o conteúdo, né? Meio que se colocar como uma professora mesmo, você coloca o conteúdo. E às vezes quando faz, a gente tem palavras como: nossa, eu detesto quando... Ou, né, porque a cliente que faz isso é assado. Ou quando dá algum exemplo com algo negativo, uma conotação negativa, existe alguém ali escutando que se identifica com aquele exemplo, a pessoa pensa, poxa, então eu ser assim é algo negativo. E, enfim, eu tive algumas situações de algumas pessoas e, né, eu tive que dar uma contornada. Mas foi a minha primeira vez que como eu tive mais gente, né, escutando, né, vocês estão entendendo, né, não necessariamente a mim, mas escutando todas, eu tive mais feedback de pessoas de lugares diferentes, de níveis econômicos diferentes, de backgrounds diferentes, e aí eu percebi a importância disso, né, da gente ser polida na hora de falar, na hora de ensinar. Então, em vez de falar assim, eu detesto quando a cliente usa um Apple Watch, por exemplo, né? A gente pode falar, porque a cliente é elegante, ela quer usar um Apple Watch, a gente pode falar, né? Então, gente, geralmente as clientes que são muito elegantes, né, perguntam sobre o Apple Watch, eu falo que o Apple Watch geralmente é uma peça, um item um pouco mais casual, né? Dependendo da pulseira, enfim. O meu ponto é que eu senti na pele essa emoção de como as coisas que são faladas de uma forma bem casual, como se estivesse falando para a melhor amiga, pode backfire, como que fala isso? Pode nos trazer... Soar mal, né? Soar mal, nos trazer consequências ruins. E, enfim, então assim, geralmente quando a gente trabalha com uma cliente só, de repente a gente não tem aquele feedback porque a cliente está ali com você, né? Então ela meio que releva algumas coisas e talvez
gasta mais tempo contigo, então ela vai entender o contexto. Quando você está falando para um grupo grande de pessoas e você tem ali pessoas de todos os lugares, enfim, realmente a gente tem que ser polida na hora de falar. Enfim, né? E é isso que a Alice falou mesmo, para a gente ajudar umas às outras, porque eu precisei né, direcionar uma pessoa em algumas áreas que estava assim, tirando até o discrediting. Gente, eu tô péssima. Tava tirando um crédito meu, entende? Sim, então, a tua imagem estava sendo credibilidade, gente. A tua imagem estava sendo danificada por conta de outra pessoa, porque na verdade está trabalhando em grupo. Mas eu digo assim, né? No caso, a gente, né? Todo mundo somos todas consultoras. Então, o que ela está falando realmente, assim, nessas últimas 2 semanas, algo aconteceu um mês atrás e agora recentemente, que realmente, tipo, nossa, eu senti na pele essa emoção, né? E às vezes a gente tem que remediar algo que foi falado, não foi com a intenção errada de jeito nenhum. Mas por isso, por ser tão casual, por a gente achar que, gente, eu sou assim, vou nascer assim, vou morrer assim, acabou. Né? Quando a gente está ali passando informação de uma posição profissional, eu sou um profissional, né? Você está me contratando, eu sou uma profissional e eu preciso me comportar como tal. Eu imagino muito o pessoal do jornal, né? Eles meio que falam todos iguais. Um dia, nós, sabe, tem uma entonação de voz tem diferente. Tem que ser imparcial, né? Exatamente, essa imparcialidade que precisa, né? Que eu preciso, que né, nós todas precisamos. Eu acho que a Alice vai concordar comigo. Geralmente, quando você está em sala de aula há muito tempo, você meio que aprende isso assim na marra, né? E você vai polindo assim algumas coisas, mas é algo que a gente precisa realmente. Eu digo isso para que vocês também não sofram, né? Nenhum nada. Ah, gente, vocês entenderam, parecido. Né? Posso falar muita coisa, não. Mas eu também me pego nisso, Flá. Tipo, às vezes eu pensei, tipo assim, ó, ai, cara, eu achei isso ridículo. Tipo, mas tipo, eu não posso falar. Tipo, tu tem. Às vezes tá tipo assim, quase saindo. Tem que buscar o argumento, tem que buscar o argumento para que aquilo seja algo racional e não passional. Porque o cliente não nos contrata para achismo, dar opinião e nem para pessoal. saber o nosso gosto sobre alguma coisa. Sim. Ele quer saber do que sim, do que técnica, não. E a gente tem que entender que eu posso não gostar, mas tem muitas coisas que ficam bem. É bem isso. Eu acho que só a prática a gente tem, claro, sempre tomar cuidado, mas a prática vai trazendo essa perfeição pra gente, né? Tipo, dessa polidez e tal. E tem muitas coisas que funcionam e atingem. Travou. Não, mais ou menos, cortou o teu som, parece. Mas, então, assim, eu falei no começo, né, que é alguma coisa que dói porque mexe com o ego da gente, né? Mexe com o ego quando a gente fala errado, quando a gente escreve errado, ninguém quer. Todo mundo quer fazer o seu melhor e mostrar o seu melhor, né? Então, se em algum momento isso acontece, e com certeza acontece para todas nós, para algumas mais, para algumas menos, né? Às vezes por realmente precisar aprender mais, ou às vezes por distração, ou às vezes por achar que aquilo não é o mais importante. As razões são infinitas, mas o fato é que o resultado final tenha sido sem querer, tenha sido um deslize, pesa contra a nossa imagem. Então, eu queria trazer esse assunto assim com todo amor para vocês, porque eu me importo com a imagem de vocês. A imagem de vocês é o meu cartão de visitas. Então, eu vou me sentir na liberdade de vez em quando, se necessário, dar aquela puxadinha de orelha para o bem de vocês, para o crescimento de vocês. Yep. Essa foi a mãe Lice falando, tá? Pode puxar. Dá-lhe chinelado. Vou com carinho, mas vou puxar a orelha assim. Renatinha tá quietinha, não falou nada ali. Fabi, tem alguma coisa a dizer sobre isso? A Carol só ficou aqui, a Ângela também. Tô aqui, tô ouvindo. Algo a falar? Ficaram pensativas.
Bom, aproveitando a deixa, só por curiosidade mesmo, no dia 8 eu vou apresentar para a AICI Global o Style Speak na versão internacional, onde, entre outras coisas, eu vou falar sobre isso. Tá? Vou puxar a orelha se precisar. Eu vou falar sobre isso e aí vai ser uma audácia minha, né? Porque eu vou falar sobre isso. Na verdade, a minha ideia é falar sobre todos os idiomas, mas eu vou falar em inglês, então, assim, é possível, né, que tenha um deslize aqui e outro ali. E aí entra uma outra questão, né, que é o quanto a gente, às vezes, tem que também ter segurança no que fala. E uma coisa que eu dizia sempre para os meus alunos quando eu era professora de inglês, vai lá, Fabi, a gente já está terminando. Fazendo nossa fotinho antes, só aparece aí para a gente fazer nossa foto? Ou vai ficar escondida? Ai, meu Deus, tô aparecendo aqui. Deixa eu sair da cozinha. Na cozinha é ótimo. Fica assim, ó, com a panela. Nossa, eu voltei de viagem hoje, então tá uma loucura aqui. Que sonho, tá voltando de viagem. Eu tô na churrasqueira, gente. Fabi tá melhor do que eu. Assim, peraí. Assim. Fazer uma da tela. Quer dizer, vai assim, beleza. Alguém tá fazendo aí na tela mesmo, do celular? Não. Não? Bom, gurias, uma coisa que eu falei no grupo da formação, e vou falar aqui rapidinho, só porque quem não tá na formação não ouviu. Quando a gente faz uma foto dessas e eu compartilho vocês, ou melhor, eu vou lá e faço a postagem, tá? Quando a gente compartilha lá nos stories o que alguém postou, eu não vou compartilhar o que vocês postaram se vocês simplesmente repostaram o meu. Mas se vocês colocarem algo mais, eu vou compartilhar o de vocês também. E assim vocês têm uma segunda exposição. Então, quando a gente faz um compartilhamento do que alguém escreveu e coloca algo mais, a gente está ganhando uma segunda chance de aparecer de novo. Deu para entender? Então, quando eu compartilho o de uma e não compartilho de outra, é exclusivamente por isso. Eu só compartilho aquelas que acrescentaram algo à minha postagem inicial. E sempre que vocês fizerem uma postagem, eu vou compartilhar com algo a mais também, porque eu não quero simplesmente replicar o que vocês fizeram, eu quero acrescentar valor ao que vocês colocaram. Ok? Ok. Então, hoje são 22... rapidinho. Hoje não é 22, hoje são 22 de setembro, ou hoje é dia 22 de setembro. Ok? Português aqui, um bônus na aula de hoje. Nosso próximo encontro é dia... Espera aí que eu tenho que achar aqui o meu calendário. Dia 6. Não peguei no celular. Gente, eu fui abrir o calendário e me abriu a calculadora. Vê se pode, peraí. Seria dia 8. Hoje são... Que é dia 8. Pois é. Só para concluir, rapidinho aqui. Ângela, tudo bem se a gente trocar para quinta? Tá muda, Ângela. Desculpa aí, gente. Não, para mim não tem problema, não. Então tá, Ângela. Ok, Renata, tudo bem contigo se trocar para quinta? Tudo bem também. Flavinha? Se for no mesmo horário e eu puder participar assim, quinta-feira 5h30. Tá, pra mim tudo bem. Carol? Então a Samara vai ficar feliz, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A Andréia já disse que tudo bem. Então, beleza, gurias. Então, ao invés de ser... Deixa eu ver, 29... Exatamente, quem falou, falou bem, porque já trocou para quinta-feira. Maravilha, dia 8 de outubro, 5h30 da tarde. Na verdade, vai ser exatamente o dia que eu vou apresentar para a ICI, mas vai ser de manhã a apresentação aqui. Que horas? Avisa para eu ligar no celular e fingir que eu tô trabalhando? Tá na newsletter lá, inclusive. Tá as crianças para fazer Inclusive, tu tem que prova. colocar na tua newsletter para mandar pro nosso pessoal de New York para saber também disso. Tá. Manda para mim.
Beijo, gurias. Fiquem Beijo. com Deus. Uma linda e abençoada Beijo. semana. Tchau. Com português Tchau, muito meninas. brilhante. Tchau. Meninas. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.